Agora a gente vai falar sobre os estados físicos. Sólido. A gente diz que no estado sólido, as partículas têm um alto grau de organização. Esse alto grau de organização, ou seja, de aproximação, faz com que essas partículas tenham baixo índice de movimentos. Então, elas se movimentam pouco. E se elas se movimentam pouco, acaba que a energia cinética desse estado físico é uma energia pequena. Por quê? Porque eu tenho menor movimentação das partículas. Estado líquido. As partículas estão com grau de liberdade, uma liberdade um pouquinho maior. Então, elas estão mais livres, ou seja, mais distantes uma das outras. E se elas estão mais livres, então tem um grau de movimentação maior. Quando eu comparo com o estado sólido, como a agregação é menor, então eu tenho uma movimentação maior. E, consequentemente, a energia cinética dessas partículas acabam sendo maior, porque elas estão se movimentando. Estado gasoso. Eles estão mais distantes, ou seja, dizemos que essas partículas não têm agregação, não têm organização nenhuma. E se elas não têm agregação, a movimentação é altíssima, bem maior do que no líquido. Então, a energia cinética das partículas no estado gasoso segue o mesmo princípio, ou seja, lá no topo, tudo baseado na falta de agregação que existe das partículas. A passagem entre esses três estados físicos possui nomes. Do sólido para o líquido, chamamos de fusão. Do líquido para o gasoso, chamamos de vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, chamamos de solidificação. Por último, do sólido para o gasoso, ou vice-versa, de passagem direta sem passar pelo líquido, chamamos de sublimação. No caso da vaporização, ela pode apresentar três categorias: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação, que acontece à temperatura ambiente, é de forma bem lenta e predominantemente na superfície do líquido. Um exemplo é quando uma roupa está secando no varal. Você coloca a roupa molhada ou úmida e depois de um certo tempo ela fica seca, simplesmente mudou de estado físico para o vapor. Ebulição. Só ocorre uma determinada temperatura que é específica para cada substância, e pode variar de acordo com a pressão da atmosfera. A ebulição acontece quando aquecemos o sistema e é de uma forma rápida de passagem de líquido para o gasoso. O mesmo exemplo disso é quando fervemos um bule com água. Calefação. Por último, temos a calefação. É uma passagem súbita para o estado gasoso, que acontece quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Por exemplo, quando usamos o ferro de passar quente em roupa.